Audiobook Roubadores de Infância. Autor Adeildo Silva. Capítulo 1. O que é ser roubado? A definição de roubado no dicionário é a seguinte: crime que consiste na apropriação indevida de um bem móvel alheio, mediante uso de violência ou ameaça grave da vítima por parte do criminoso. O crime de roubo é punido por lei, e a punição varia, mas nos casos mais graves, onde houve uso de violência, pode ir de 7 a 15 anos de prisão. Assim sendo, quando alguém rouba, mesmo que por algum motivo não tenha sido punido por lei, essa pessoa fica presa no mundo espiritual, ou seja, ela fica privada da liberdade. Sabemos que tudo que existe na terra foi baseado no que há no céu. As leis da terra, as constituições de cada nação, tudo foi baseado nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, e um deles é não furtar. Furto é diferente de roubo. E qual a diferença? A diferença entre furto e roubo está no modo como cada um desses crimes é praticado. No furto, não há violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo implica que haja ameaça ou violência contra a vítima. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Somente neste versículo vemos pelo menos 10 práticas que impedem o ser humano de herdar o reino de Deus, e uma delas é ser ladrão. A palavra ladrão, a que se refere Paulo, significa bandido, defraudador, arrombador. Um malfeitor é aquela pessoa que tira o que é dos outros, seja escondido por meio de violência ou não. Outra prática é ser roubador, que é bem diferente de ladrão. Enquanto o ladrão tira aquilo que está nas mãos das outras pessoas, o roubador, por sua vez, já tem em mãos o que é dos outros, só não entrega e ainda faz ameaças. Quando não devolvemos ou entregamos aquilo que é dos outros por direito, estamos fazendo exatamente o papel de roubador. Um exemplo disso é o que acontece com as pessoas que não têm a consciência de que todas as crianças têm o direito à alimentação, morada, liberdade, direito de ser feliz e que, quando isso é tirado delas, estão sendo roubadas. As pessoas que têm o dever de fazer o bem e não o fazem podem estar cometendo um grande pecado, o de serem roubadores. Quem rouba geralmente tem autoridade sobre quem está sendo roubado. Esse alguém pode ser o próprio avô, pai, mãe ou professor. O psiquiatra e o psicoterapeuta Jung presenteia-nos com uma frase que diz: onde reina o amor, não há vontade de poder, e onde domina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Muitos pais, na busca pelo desenvolvimento de poder e de controle na vida dos filhos, acabam por abrir mão da demonstração de amor e carinhos, temendo perder controle sobre eles. E este é um dos maiores equívocos exercidos pelos pais. Se você tem filhos, não roube a alegria, a inocência e a pureza deles. Há crianças, ainda bem pequenas, que já sentem vergonha de seus pais e não têm coragem de lhes dar um beijo. Se escondem, são tímidos. Um fato interessante é que os filhos que foram mais beijados pelos pais são os que mais honram e beijam os pais na velhice. Lembre-se, não deixe de os beijar, pois é um dos ensinamentos de Deus. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Salmos 2:12. É o próprio Deus quem ordena: beije o seu filho, que ele sempre o honrará, e não deixe nada nem ninguém roubá-lo de você. Seja um protetor, fiel em todo o tempo. Os filhos são uma bênção para os pais, e os pais são uma bênção para os filhos. Se os filhos crescerem na graça de Deus, é uma grande alegria para o pai e a mãe. A instrução dos pais é muito importante para o crescimento dos filhos. Os pais devem cuidar da educação dos filhos, ensinando sobre Jesus e sendo um bom exemplo de vida cristã, e não aqueles que roubam a sua alegria. Os filhos devem obedecer aos pais, não só quando são crianças, mas também quando são adultos. Os filhos devem respeitar os pais e os ajudar por toda a sua vida. Filhos,
Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Uma certa vez eu ouvi uma história de uma grande amiga que me deixou bem pensativo e pedi-lhe para também contar a você. É um relato que aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. Durante muitos anos, este foi o versículo na qual o Senhor consolou meu coração. O versículo que me ajudou a lidar com o abandono, desprezo e sentimento de rejeição. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49, 15 e 16. Foi quando eu descobri a minha identidade em Cristo. Quando soube que era uma filha muito amada, de um pai que nos tem nas palmas de suas mãos, foi muito mais fácil lidar com as lembranças amargas e ser curada de traumas dos quais trago comigo as cicatrizes. Aos meus 6 anos de idade, eu tinha uma boneca que levava para todo lado. Onde eu estava, a boneca estava comigo. Eu era a mãe dela. O nome dela era Neneca. Eu trocava fraldas, andava com uma bolsinha com todos os itens da minha filha, mamadeira, cobertor, como uma mãe precavida. Era muito apegada a esta boneca. E ao escrever esta história, me pego refletindo que era como se no meu subconsciente eu quisesse fazer por ela tudo o que a minha própria mãe me negou. Estávamos eu e minha irmã Cristina brincando com os nossos brinquedos. E como toda criança, deixamos os brinquedos espalhados pelo chão. Em um dos momentos de ira, minha mãe pegou todos os nossos brinquedos e com uma tábua de bife e um facão destruiu todos. Eu, ao ver a cena, aterrorizada, peguei a Neneca e com instinto protetor a escondi no fundo do guarda-roupas. A minha irmã, vendo o que eu tinha feito, contou à nossa mãe. Faltou a Neneca, que a Lau escondeu no guarda-roupas. Chorando, pedindo, implorando que não matasse minha filha, eu gritava: Não, mãe! Não, mãe! Nada adiantou. Vi minha boneca ser decapitada e jogada no lixo, junto com todos os nossos brinquedos. Parece ser algo bobo, comparando a outros traumas que vivi, mas esse foi dos mais marcantes, pois revivi essa cena por muitos anos em minha vida. Era apenas uma menina, uma criança de 6 ou 7 anos. Apesar de ter entregado minha vida a Jesus, essa cena me perseguiu até os meus 33 anos. Deus tem feito um lindo trabalho de restauração na minha vida, na minha família e numa de minhas conversas com minha irmã Cristina, há uns 2 anos atrás. Falamos sobre a nossa infância e os nossos traumas. Foi quando contei a ela sobre a Neneca. Ela, chorando, me pediu perdão por ter falado que eu tinha escondido a boneca no guarda-roupas. Choramos juntas, oramos e Deus tem restaurado nosso relacionamento ao longo dos anos. Hoje, minha mãe é uma mulher de Deus, temente, amorosa, uma outra pessoa. A Elisa do passado não existe mais. Deus, ao longo dos anos, trabalhou muito em nossa família. E de uma mulher que só tinha gritos e agressões a oferecer, hoje reina a paz de Cristo e o amor em seu coração. Deus é fiel. Minha mãe veio a saber dessa história pela minha irmã. Ela não se lembrava de nada. Chorou muito e me pediu perdão. Eu já havia perdoado minha mãe há muitos anos, mas Deus queria trazer restauração desse trauma. Meu pai veio me visitar na Itália, país onde eu vivo há 11 anos, e em sua mala lhe trazia um presente enviado pela minha mãe, uma Neneca. Chorei muito, vi o cuidado de Deus e o lindo trabalhar de restauração na minha família, nas minhas emoções, por se tratar de uma boneca tão antiga, que não existe mais no mercado para comprar. Perguntei como a minha mãe tinha encontrado, e foi lindo saber como ela conseguiu exatamente aquela boneca. 1 ano e meio antes da boneca chegar às minhas mãos, e até mesmo antes da minha mãe vir e saber do trauma que tinha me causado, uma amiga do trabalho dela lhe deu de presente esta boneca. Minha mãe guardou e não se desfez dela, e ao saber da história, enviou a boneca pelo meu pai, pensando se tratar de uma boneca qualquer. Ao chegar aqui, chorei muito porque se tratava da mesma boneca.
Ela não podia saber porque nem mesmo se lembrava do que tinha feito, e muito menos se lembrava de como a neneca era. Mas Deus sabia. Deus é fiel e maravilhoso. Ele quer nos curar dos traumas e feridas das nossas almas. Ele quer trazer restauração nas nossas vidas, nas nossas famílias. Dos traumas ficaram somente cicatrizes, mostrando a superação, a cura e um relacionamento restaurado com a minha mãe. Deus é fiel. Essa história que você acabou de ler não é ficção. Para alguns, pode não ter muito significado, mas para uma criança é algo exatamente importante. A minha amiga, assim como qualquer menina, trata sua boneca como se fosse uma filha. Se você pegar uma boneca e começar a bater nela, se a criança gostar muito dela, logo começa a chorar, porque tem um brinquedo. Quando um menino está brincando com um carrinho de bombeiros, ele se imagina um bombeiro de verdade. A criança vivencia aquela situação como se fosse realidade. A minha amiga carregou esse trauma por 33 anos. Só Cristo pode resgatá-la. E como você leu na história, depois de mais de 30 anos, a própria mãe pegou a boneca da mesma forma e mandou entregar de volta à filha. Naquele dia, ela foi realmente sarada. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas, crianças que pararam no tempo e já há 30, 40 anos estão vivendo com traumas. Conheci uma senhora que já estava com 63 anos. Ela havia sido violentada quando tinha 13 anos de idade. Andou triste e amargurada com aquelas imagens nas lembranças por exatamente 50 anos. Ela olhou para mim chorando e disse: "Pastor, já não tem como eu retornar, buscar mais o tempo perdido porque passou. Todavia, nós não somos o que acontece conosco, e sim o que escolhemos nos tornar." Carl Gustav Jung. Então, eu aproveito para lhe deixar um conselho. Faça de tudo para não roubar a infância das suas crianças. Vivencie os momentos se você tem filhos, sente-se com eles e brinque como se você fosse uma criança. Se você é uma mãe e tem uma filha, brinque de boneca com ela. Vivencie os momentos da infância dela, pois quando você é criança, faz coisas de criança. Quando cresce, então passa a ser um adulto e a entender como um adulto. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não roube a infância dos seus filhos.